Olá a todos, iremos apresentar agora o nosso projeto a respeito da análise do crescimento de batatas em solos simulados de Marte. Desde o começo dos tempos, uma das características que guiaram o ser humano para o futuro foi a curiosidade. A curiosidade que movia os homens nos anos das grandes navegações é a mesma curiosidade que nos move em direção ao desenvolvimento da exploração espacial. Um termo muito utilizado na área da exploração é a palavra colonizar, que pode ser descrita como a realização de plantações e cultivo de alimentos na nova região descoberta. E um dos sonhos mais antigos que o ser humano tem é sobre a possibilidade de colonização de Marte. Mas será que é possível plantar algo em Marte? Um dos problemas do solo de Marte é que ele não apresenta micro-organismos, que são de extrema importância para o crescimento de qualquer planta. Além do problema de micro-organismos, o solo de Marte seria pobre em outros nutrientes, como potássio, por exemplo. Logo, para que qualquer planta cresça em Marte é necessário fertilizar o solo, com os nutrientes necessários para o crescimento das plantas. Contudo, chegamos a outros problemas. Caso escolhêssemos fertilizar Marte, como por exemplo adubo, o quanto deveríamos levar? Temos que pôr em conta que existe um custo altíssimo por quilo de carga levado ao espaço. De acordo com os dados da SpaceX, uma das maiores empresas do ramo da indústria espacial, para se colocar 1 kg de carga em órbita na Terra, exigiria um custo de $4.653. Esse preço certamente ia ser muito maior se o destino fosse Marte. Refletindo sobre essas questões e se inspirando no filme Perdido em Marte, o qual o protagonista planta as batatas para sobreviver no planeta, nosso grupo decidiu realizar esse projeto. Esse trabalho tem como objetivo analisar o crescimento de batatas em diferentes composições de solo de Marte, variando a proporção de terra adubada e do solo simulado de Marte que foi produzido em laboratório pelo grupo. Dessa forma, torna-se possível a análise da quantidade de terra adubada que deveria ser utilizada para que ocorresse o plantio mais efetivo da batata em Marte, levando em consideração o tempo de crescimento e custo de transporte do adubo para o planeta vermelho. O primeiro passo da metodologia foi a preparação do solo simulado de Marte e do solo final. Para a montagem do solo foi utilizada a proporção dos compostos presentes no solo de Marte. Ao total, foram produzidas 517,45 gramas da mistura pura entre esses compostos. Essa mistura foi chamada de Solo Simulado de Marte, SSM. Em seguida foram feitas misturas com proporções diferentes de terra adubada junto com SSM. Observação: a terra adubada, utilizada no experimento, tinha em sua composição terra de barranco, humus de minhoca, calcário e adubo orgânico. A tabela a seguir mostra a proporção do solo simulado de Marte e de terra adubada. Nela, pode-se observar que foram feitas 4 proporções distintas entre SSM e a terra adubada, de 50% até 20%. Para realizar a mistura do SSM e da terra adubada, foram utilizados 60 ml de água para os 4 solos finais. A água e a composição de SSM com a terra adubada foi mexida até que se atingisse uma mistura homogênea. Após a mistura homogênea de todos os solos ter sido atingida, eles foram devidamente colocados em 4 becquerels de 1 litro. O próximo passo foi o plantio da batata. A batata escolhida para o experimento foi a Solano tuberoso, que é a batata mais facilmente encontrada em supermercados. Uma vez selecionadas, as batatas foram enterradas nos becquerels e tiveram seu crescimento monitorado ao longo de 3 semanas. O próximo passo foi o método utilizado para determinar a quantidade de água necessária para regar as batatas. Foi uma análise qualitativa da umidade do solo. Como a umidade do solo variou juntamente com a temperatura do ambiente e a umidade do ar, não houve um padrão. Entretanto, a quantidade total de água administrada ao longo das 3 semanas do crescimento em cada solo pode ser encontrada na tabela abaixo. Os crescimentos atingidos pelas raízes das batatas estão presentes nas imagens a seguir. Ao se fazer uma análise qualitativa do crescimento de raízes nas amostras, é possível notar que apenas a batata que ficou plantada no solo com 50% de terra adubada e 50% do solo simulado de Marte não obteve um crescimento de raízes. Já a batata que foi plantada no solo com proporção de 60-40 apresentou um certo desenvolvimento, mas não tão efetivo como as amostras com proporções 80-20 e 70-30. É possível notar que existe uma forte correlação entre a quantidade de terra adubada presente no solo e o crescimento das raízes na batata. Outro ponto que foi percebido pelo grupo ao longo do experimento que pode ter influenciado no crescimento de raízes foi que os solos com uma porcentagem alta de solo simulado de Marte apresentavam um solo final mais compacto, sendo que isso pode ser percebido nos momentos de irrigação das amostras, no qual a água apresentava dificuldade para infiltrar na terra. Deve ser feita também a análise de custos de transporte de cada proporção de terra adubada presente nos solos finais. A tabela a seguir mostra o custo do transporte da terra adubada para montar 1 kg de solo simulado em Marte. Dessa forma, podemos perceber que quanto maior a porcentagem de terra adubada presente no solo, maior é o custo do transporte. A análise qualitativa do crescimento mostrou que as batatas mais desenvolvidas foram 80-20 e 70-30. No entanto, ao considerar o custo de transporte do material para fertilizar a terra, deve-se notar que a de 60-40 apresenta bom desenvolvimento e terá custos de transporte menores. Portanto, as batatas economicamente mais viáveis para crescer em Marte ocorreriam com uma proporção final de solo 60-40. Gostaríamos de agradecer à Universidade Federal do ABC por fornecer a infraestrutura necessária para a execução do projeto e também gostaríamos de agradecer ao professor Gustavo Morari por sua orientação e ensino técnico ao longo do projeto.